Qual é o seu evangelho? É com esta pergunta que eu quero iniciar esse vídeo. Porque hoje, no século XXI, existem muitas pessoas que passaram para um outro evangelho. E esse outro evangelho para o qual muitas pessoas passaram é um evangelho errado. É um evangelho falso, mentiroso. É um evangelho para enganar. É um evangelho para não fazer nada em ninguém. Então, esse evangelho é errado e não pode existir, ou seja, não pode ser algo comum entre eu e você, em hipótese alguma. Por isso, ninguém pode cogitar a possibilidade de passar para um outro evangelho, como muitos outros já fizeram hoje. Essa é uma realidade, pessoal. Dá para ver isso claramente, sem dúvida alguma. Então, tanto você como eu, agora devemos pensar a respeito disso. Temos que decidir de qual lado queremos ficar. Ou vamos ficar do lado do evangelho genuíno, puro e simples, ou vamos continuar num evangelho, ou melhor, num outro evangelho misturado, deturpado e pervertido. É uma escolha simples a se fazer. Porque aquele em quem nós cremos, que é o Senhor Jesus, ele pregou o evangelho do reino, que é o mesmo que você e eu devemos pregar, o evangelho do reino também. Não há outro evangelho além desse. Isso está escrito na Epístola de Paulo aos Gálatas, mas é esse evangelho que está sendo pervertido hoje, para o qual muitas pessoas hoje estão nesse outro evangelho, que está afastando as pessoas da verdade do evangelho do reino de Deus, que o próprio Senhor Jesus pregou. Então, é preciso fazer uma escolha definitiva, porque ninguém pode viver em Cristo em outro evangelho. Não. Se você está vivendo em Cristo, se você ama ao Senhor Jesus sinceramente, você tem que pregar o mesmo evangelho que ele pregou. É simples assim. O que complica em muito a vida das pessoas é passar para um outro evangelho. É pregar um outro evangelho diferente. O evangelho que muitos pregam por aí é um evangelho diferente do que um dia o Senhor Jesus pregou. Há uma diferença enorme entre um e outro. Enorme mesmo. Muito grande. De forma que tanto você como eu percebemos na hora essa diferença. E quando essa diferença é discernida por você e por mim, o que nós devemos fazer é ficar no evangelho genuíno, puro e simples, o evangelho do reino de Deus. Essa tem que ser a nossa decisão definitiva. Porque nós não podemos, em tempo algum, desobedecer ao evangelho de Cristo. Quando alguém passa para um outro evangelho, está desobedecendo ao evangelho de Cristo. Você quer viver com essa desobediência até quando? Até o fim de sua vida? Não, não pode ser assim. Então, a decisão de viver no evangelho do reino de Deus tem que ser tomada agora, por quem já passou por um outro evangelho. Muitos estão mal acostumados com esse outro evangelho. Evangelho de facilidade, de portas abertas, portas largas, sem renúncia, sem abnegação, sem desprendimento, sem humilhação. É um evangelho muito fácil demais. Evangelho que exige de você contribuição financeira, principalmente de dízimos de dinheiro. Então, qual é o seu evangelho hoje? Essa é uma questão para se pensar mesmo, refletir, analisar.
Porque se alguém fizer isso e chegar à conclusão que esse outro evangelho é ruim, é mau, é perverso, então cabe à pessoa dar um giro de 180 graus e voltar novamente para o evangelho genuíno do reino de Deus. Chegou a hora de fazer isso. E eu espero que assim aconteça para o seu próprio bem, em nome do Senhor Jesus. Mas agora eu vou ler aqui uma pequena mensagem aqui que eu preparei a respeito desse assunto. A respeito do assunto de outro evangelho. Porque isso é muito ruim, pessoal. Então eu dei uma pesquisada aqui nas escrituras e achei alguns textos aqui que falam sobre o evangelho. E eu preparei aqui esse roteiro para dar mais informação ainda a respeito disso. Para que hoje se defina qual será o nosso evangelho. Ou será o evangelho de Cristo ou outro evangelho. É a pessoa que decide. É de responsabilidade pessoal da pessoa decidir isso pelo seu próprio arbítrio, sem manipulação alguma, sem pressão alguma. É a pessoa em si. É você e eu que vamos decidir isso. Baseado, é claro, no que está escrito nas Escrituras. Então, eu separei aqui 8 textos que falam a respeito disso. E para cada um deles existe uma questão que eu vou ler aqui daqui a pouco para você pensar a respeito desse assunto. Porque essa questão não é brincadeira, é coisa séria. O Evangelho do Reino de Deus é coisa séria. Agora, o outro Evangelho é algo mau. É algo que ninguém pode se deixar envolver e se enredar por ele em tempo algum. Porque ele vai te desviar da verdade do Evangelho do Reino de Deus, com certeza. E hoje, muitas pessoas, infelizmente, estão nessa condição de estarem desviadas do Evangelho do Reino de Deus. Estão pregando outro Evangelho diferente. Infelizmente, isso está acontecendo dentro das denominações que são esses templos construídos por mãos humanas. Então, a questão agora é séria. E eu espero que você receba essa mensagem com seriedade. Porque não é de minha parte, mas é da parte do Senhor Jesus. Ele sim é o maior interessado em que você e eu possamos permanecer firmes no Evangelho do Reino de Deus. E não ficarmos procurando um outro evangelho diferente, que não vai produzir nenhum bom resultado em nossa vida, nem física, nem espiritualmente falando. Então, é hora de decisão. Decisão definitiva, da sua parte e de minha parte, para com o Senhor Jesus. Porque tanto você como eu devemos estar baseados no Evangelho dele. O centro da nossa mensagem tem que ser o Evangelho do Reino de Deus. A nossa pregação tem que girar em torno do Evangelho do Reino de Deus. Esse tem que ser o nosso objetivo. O Senhor Jesus nos chamou para isso. Está bem claro. Leia lá nos últimos versículos do Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, que você vai ver isso aí. Então, eu vou ler aqui agora esse pequeno texto aqui que eu escrevi. Então, eu vou ler aqui, ó. Na Epístola de Paulo aos Romanos, você pode ler aí na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Baseado nesse versículo, eu escrevi assim, ó. O seu evangelho é aquele pelo qual a justiça de Deus se revela de fé em fé, ou é um outro evangelho que não revela a justiça de Deus em tempo algum. E é claro que um outro evangelho nunca vai revelar a justiça de Deus. Porque o único evangelho que pode revelar a justiça de Deus é o evangelho do reino de Deus. Então,
Agora você já tem a oportunidade de discernir entre um e outro. Entre aquele que revela a justiça de Deus e aquele outro evangelho que não revela a justiça de Deus em tempo algum. Faça a sua escolha a partir disso. Mas aí tem mais aqui, ó. Agora, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17, existe um texto lá sobre o Evangelho. E eu preparei aqui uma questão a respeito disso. Acho que está assim, ó. Se você hoje está pregando um Evangelho com sabedoria de palavra, então você está anulando a cruz de Cristo. Qualquer pessoa hoje que esteja pregando um evangelho com sabedoria de palavra, essa pessoa com certeza está anulando a cruz de Cristo. Isso é muito pesado, isso é muito terrível. Anular a cruz de Cristo é anular o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz. É anular o está consumado. É anular a graça. É anular a nova aliança. Enfim. Então, isso é muito errado. Seja de quem for. Não importa se ele é pastor, bispo, apóstolo. Não importa se é um membro comum como eu e você. Não. No corpo de Cristo não existe lugar para um outro evangelho pelo qual se possa anular a cruz de Cristo. Nós temos que entender isso hoje. Essa mensagem é direta para você e para mim. Para que agora possamos nos posicionar para saber de qual lado vamos ficar. E isso aqui já mostra, lê essa mensagem aqui, ó. Ela já mostra, ela já dá um sinal de qual lugar nós devemos estar. Ó, aqui, ó, leia aqui, você vai entender. Agora a próxima mensagem aqui, ó. Também na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, agora capítulo 9, versículo 23, existe um outro texto nessa epístola que fala sobre isso. Então, baseado nesse texto, eu escrevi assim, ó. Hoje, muitos estão fazendo tudo por causa de um outro evangelho, porque já se tornaram cooperadores dele. Infelizmente, essa é a realidade, pessoal. A quantidade de pessoas que está pregando outro evangelho, porque já se tornou cooperador com ele, é muito grande. Essas pessoas, elas estão indo para um lugar errado. Estão se desviando da verdade. Estão induzindo outras pessoas ao erro. Falando coisas pervertidas de um outro evangelho, do qual eles se tornaram cooperadores. Porque esse outro evangelho é um evangelho que traz lucro financeiro. E é pelo qual muitos estão ficando ricos por causa disso. Muito dinheiro é anunciado, digamos assim, por causa desse outro evangelho, pelo qual muitos se tornaram cooperadores. Mas o evangelho que nós devemos nos tornar cooperadores é o evangelho de Cristo, o evangelho do reino de Deus, que ele próprio pregou. É verdade. Ele deu esse exemplo para você e para mim hoje, para que não possamos pregar um outro evangelho, mas sim se tornar cooperadores do evangelho do Senhor Jesus. Essa é a verdade. Agora o próximo texto aqui está também na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, agora no capítulo 15, versículos 1 e 2. Você pode ler lá. Então, baseado nesse texto, eu escrevi assim, ó. Hoje o evangelho está sendo retido. Hoje o evangelho está sendo retido por você de forma genuína, pura e simples, ou você está retendo um outro evangelho que é misturado, deturpado e pervertido. Então, já fica bem claro aqui que existem
dois evangelhos. Um é o certo e o outro é errado. Nós devemos reter o evangelho certo em nossas vidas. Por isso eu escrevi aqui, ó. Hoje o evangelho está sendo retido por você de forma genuína, pura e simples, ou você está retendo um outro evangelho que é misturado, deturpado e pervertido? Essa pergunta exige uma resposta clara e simples de você mesmo. Você tem que fazer uma análise agora sobre essa pergunta, para ver qual evangelho você está retendo. Se for um outro evangelho misturado, deturpado e pervertido, lança isso fora de sua vida e volte para o evangelho que você deve reter mesmo por toda a sua vida, que é o evangelho do Senhor Jesus, que é o evangelho genuíno, puro e simples. Esse sim é bom e útil, é saudável para a sua vida, tanto física como espiritualmente. É o evangelho que o próprio Senhor Jesus concorda e aprova que você esteja retendo em sua vida. Então, agora a definição disso ficou mais clara ainda para você escolher. Agora o próximo texto aqui está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Você pode ler lá o texto. E baseado nesse texto, eu escrevi aqui, ó. Hoje ninguém pode tolerar e nem aceitar de boa mente nenhum evangelho diferente que alguém prega para você dentro de templos construídos por mãos humanas. Porque na igreja de Corinto estava acontecendo esse problema. Alguém chegava lá e pregava um outro evangelho diferente e as pessoas aceitavam aquilo de boa mente. É um erro fatal isso aí. Mortal. Pode levar a pessoa para a ruína e perdição. Então, Paulo falou sobre isso para a igreja de Corinto, que estava aceitando de boa mente quem fazia isso entre eles. Aceitava, achava normal, recebia com alegria, dizia amém, concordava. Será que isso é certo para você e para mim hoje, no século XXI? É claro que não. Mas, infelizmente, muitos hoje se deixaram levar de boa mente e estão aceitando outro evangelho diferente. Esse é um erro muito grave. E muitas pessoas estão laborando nele hoje. Então, esse mal tem que ser cortado definitivamente pela raiz agora, enquanto ainda há tempo. Agora, o próximo texto aqui está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, você pode ler lá. E baseado nesse versículo, eu escrevi aqui, ó. Se você percebe na hora que um pastor está pregando para você um outro evangelho que vá além do que Cristo pregou, então diga para ele, bem alto, seja anátema, porque você não pode ser cúmplice de quem prega um outro evangelho. Esse problema estava acontecendo na igreja que estava na cidade da Galácia. Mas hoje acontece a mesma coisa. As pessoas estão ouvindo a pregação de outro evangelho e não dizem anátema. Pelo contrário, eles dizem amém, concordam. É uma cegueira de entendimento da parte de quem faz tal coisa. Eles não enxergam mais. Não sabem discernir o evangelho de Cristo de um outro evangelho. Isso é terrível demais, pessoal. É hora de acordar, é hora de perceber isso. É hora de perceber esse erro, essa falha, que pode colocar em risco a sua vida. É hora de parar de pensar nisso hoje. É com esse objetivo que eu estou falando aqui, claramente. Sem impedimento algum. Então, é isso que tem que acontecer. Se você ouvir alguém que esteja pregando outro evangelho que vá além do evangelho de Cristo, você tem que dizer na hora para qualquer pessoa que seja, não importa se ele é pastor, bispo ou apóstolo, você tem que dizer
seja anátema, seja maldito esse evangelho que você está pregando aí, porque ele não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus. Outro evangelho é outro evangelho. O evangelho do Senhor Jesus é simples, é singular, não tem comparativo, é incomparável. Então não tem como alguém estar dividido sobre essa questão. Agora o próximo texto que está também na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12, você pode ler lá também. E baseado nesse texto eu escrevi aqui, ó. Hoje o evangelho que você anuncia não pode ser segundo o homem, em tempo algum, porque ninguém pode receber e nem o aprender de homem algum, mas apenas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, ninguém pode te revelar um outro evangelho, em tempo algum. Ninguém pode te revelar um evangelho diferente. Tudo isso é errado. Se isso já aconteceu com você, saiba que está errado. O único evangelho que tem que ser revelado a você, tem que ser revelado pelo próprio Senhor Jesus. É simples assim. Essa é a verdade. E que ninguém fique confuso a respeito disso. Porque esse texto não é para causar confusão. Pelo contrário. É para fazer as pessoas retornar à sensatez. Porque é simples demais entender isso. Nós não podemos aceitar outro evangelho da parte de ninguém. É errado. É um absurdo cometer esse erro. Então eu espero que as pessoas hoje entendam isso. Lendo as Escrituras você vai compreender isso melhor ainda. Então agora eu vou aqui para o último texto que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Você pode ler lá esse texto. E baseado nesse texto eu escrevi aqui, ó. Se o evangelho que chegou até você chegou não somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, então continue nesse evangelho, se apegando com firmeza à sua verdade. Então, quem fizer isso, com certeza vai conseguir impedir que um outro evangelho possa te enredar e possa te envolver. Porque quando alguém se deixa envolver e se enredar por outro evangelho, com certeza ela vai praticar muitas coisas erradas. Coisas que não vão ser úteis, digamos assim. Quando alguém se deixa envolver por um outro evangelho, a vida dessa pessoa ela nunca vai conseguir viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Porque não é do agrado do Senhor Jesus que alguém se envolva com esse outro evangelho. Não é. Ele não nos chamou para isso. Ele não veio pregar o evangelho do reino de Deus para que algum tempo depois alguém se desviasse desse evangelho do reino de Deus para outro evangelho. Como hoje está acontecendo por aí. Então, ele não quer isso. Ele quer que você continue firme no evangelho do reino de Deus, apegado à verdade do evangelho do reino de Deus, pregando sem impedimento algum o evangelho do reino de Deus. Esse tem que ser o objetivo de todo aquele que está em Cristo de forma consciente. É uma imprudência muito grande alguém se envolver ou se enredar por um outro evangelho por aí. Evangelho diferente. É um erro grosseiro, pessoal. Existem muitos textos nas Escrituras falando sobre o evangelho. Eu apenas li aqui, eu apenas citei aqui alguns deles, existem outros. Então, o melhor a ser feito agora é que cada um, individualmente falando, possa entender isso.
pelos textos que estão escritos. Porque esses textos, eles tentam mostrar para você a realidade do Evangelho do Reino de Deus, no qual você deve permanecer. Esse é o único Evangelho que você deve pregar. Você tem que dar testemunho desse Evangelho, com o seu modo de pensar, de falar e de agir. Então, isso é importante demais. Então, a pergunta inicial desse vídeo foi: qual é o seu Evangelho? É hora de responder essa pergunta para si mesmo. É preciso uma definição. Ninguém pode ficar em cima do muro em relação a isso. Ninguém pode ficar com um pé no Evangelho do Reino de Deus e com outro pé em outro Evangelho diferente. Não dá. Você vai ficar confuso. Isso vai causar confusão em sua vida, que geralmente vai pender para o lado errado, o lado da facilidade. É assim que é. Esse outro evangelho é um concorrente do evangelho do Reino de Deus para desviar as pessoas da verdade. E muitas pessoas estão nessa condição hoje, desviadas da verdade, porque ainda não se definiram completamente em relação a essa questão. Então, não dá para viver dessa forma, pessoal, nessa indecisão. É preciso uma decisão firme. É preciso uma decisão firme e definitiva. Então eu espero que essa mensagem possa esclarecer as pessoas hoje. Porque outro evangelho diferente não serve nem para você nem para mim em tempo algum. Isso vai nos fazer adoecer, vai nos fazer perder a visão, o sentido, vai nos estragar de muitas formas. Porque esse outro evangelho nada mais é do que um fermento que está levedando a massa toda hoje em dia. Essa é a realidade. Então, chegou a hora de escolhermos, decidirmos. Porque tudo já foi esclarecido sobre essa questão. É só você ler as Escrituras que você vai ver isso claramente. E o entendimento das Escrituras é dado a você e a mim para percebermos o erro e fugirmos dele, escaparmos, sairmos fora, para nunca mais darmos lugar ou ocasião alguma para esse outro evangelho, que é diferente. É diferente mesmo, é oposto, é contrário ao evangelho do Reino de Deus. Então, eu espero que as pessoas hoje entendam isso. Não é difícil entender, é fácil, é compreensível. Essa compreensão tem que nos trazer certeza e convicção de que devemos estar no Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Chegou a hora de voltar. A hora é agora. O momento é esse. Não continue prolongando esse mal que é um outro evangelho em sua vida. Não. Existe um evangelho certo para você. E chegou a hora de você voltar para ele agora. O Senhor Jesus quer que você tome essa atitude partindo de você mesmo. Então, eu espero que todos tenham entendido isso. E que agora as pessoas possam se firmar no Evangelho do Reino de Deus. Esse tem que ser o objetivo da sua vida e da minha vida. Então, nós devemos fazer isso, pessoal. Essa foi a mensagem de hoje, que eu espero que possa esclarecer muitas pessoas, possa edificar muitas pessoas no Evangelho de Cristo Jesus, que é o Evangelho do Reino de Deus. Então, cada um agora pode discernir isso. E eu espero que você faça isso, porque é a melhor coisa a ser feita. Então, essa é a mensagem de hoje e eu espero que ela possa surtir um efeito em sua vida. Eu espero que isso aconteça
Em nome do Senhor Jesus. Amém.